vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo para entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Para me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O deserto, o vale, ele os transformará. Em mananciais de águas minha vida faltará. Minha alma cantará e anunciará o teu louvor, Senhor meu Rei.
A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início a um culto da Igreja Cristã Maranata, transmitido por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Cante ao Senhor, cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Porque Ele faz maravilhas, Ele faz maravilhas. Cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Porque Ele é Deus que nos ouve, Ele nos ouve. Cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Cante aleluia ao Senhor. Cante aleluia ao Senhor.
Jesus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Convido aqueles que desejarem para dobrarmos os nossos joelhos, para clamarmos pelo sangue do Senhor Jesus. Senhor Deus, nos prostramos diante de Ti e nos achegamos a Ti pelo sangue do Teu Filho Jesus. Clamamos por este sangue, clamamos por libertação, clamamos por comunhão, precisamos da Tua bênção. Fica conosco, Senhor, durante todos os atos deste culto, operando maravilhas em nosso favor. Nós pedimos orando em nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Podem se assentar. Glória a Deus. Vamos cantar um louvor ao Senhor. Deus está no tempo, Pai onipotente, diante dele nos prostremos, reverentemente, servos consagrados ao Altíssimo adoremos. Com favor, com amor, espiritualmente, Deus está no tempo, Cristo está no tempo, sumo benefício recebemos de seu sangue. O Cordeiro eterno foi o sacrifício que na cruz morreu exangue. Escolheu e sofreu o mortal suplício. Cristo está no tempo, venho como ao tempo, instrutor divino, nossos corações habita. Mestre incomparável, dá-nos teu ensino, aclarando a lei bendita. Com prazer e poder, ó favor supino, Ele está no Bendito seja o nome do Senhor. Nós temos tido o privilégio de, às terças-feiras, estudarmos a palavra do Senhor. São mensagens de ensino, doutrinárias. E hoje nós vamos abordar um assunto muito interessante. Nós vamos falar sobre idolatria. O Senhor, em toda a sua palavra, em toda a Bíblia, nós vemos Deus condenando a idolatria. E nós vamos ver o que é idolatria. Vai ser um estudo rápido e é um momento de aprendizado para nós. Rápido, mas muito proveitoso naquilo que o Senhor tem para nós hoje. Eu convido a todos
para lermos a palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 1. Vamos ler de 1 a 4. Podem acompanhar na projeção. Nos diz a palavra do Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Glória a Jesus. Quando nós falamos de idolatria, nós falamos de algo abominável para Deus. E por que Deus condena a idolatria? A idolatria, nós conhecemos ela tem múltiplas formas, né, de idolatria. Nós conhecemos a idolatria, adoração a um Deus, né, como tinha lá no Velho Testamento, a outros deuses que não eram deuses, né, a Baal e Astarote, e tantos outros deuses, Azera, que não eram deuses, e aquilo ali era, sem dúvida, uma idolatria. Mas a palavra de Deus, ela mostra que a idolatria é muito mais do que isso. A idolatria também não é simplesmente um culto a ídolo, né, a imagem de escultura. Nós vemos lá em 1 Samuel, capítulo 15, que o Senhor mostra que o porfiar, falando ali quando o profeta Samuel está se dirigindo ali a Saul, levando para ele uma palavra de Deus, ele diz para Saul que o porfiar é como idolatria. E ele diz também que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Então está ali falando de obediência, e o porfiar, o teimar com Deus é idolatria. E por que isso? Porque a palavra de Deus coloca Deus como o único Senhor. Na verdade, Ele é o Senhor dos senhores. Por isso que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, esse é o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Tem de ser o maior amor da vida do homem. Já pensaram o que isso significa? Se amar mais a Deus do que a sua esposa, do que o seu marido, do que os seus filhos, do que tudo, do que os seus bens. Então, esse tem de ser o seu maior amor. Mais do que os seus negócios, mais do que as suas riquezas. Então, só por aí nós vemos que a idolatria tem um caráter muito amplo, porque Deus diz que o teimar com Deus, o desobedecer a Deus, é idolatria. Então, se eu adoro um Deus e Deus disse que nós só podemos adorar a Ele, o meu pecado é de idolatria. Se eu coloco alguém como um amor maior na minha vida do que o amor que eu tenho por Deus, também isto é idolatria. Mas veja o que nós lemos aqui na palavra de Deus. Nós vemos que Jesus, o texto aqui está falando de Jesus, no princípio era o Verbo. Então está falando de Jesus. No princípio era Jesus. E o Verbo era Deus. Então, no princípio, antes de todas as coisas, era Jesus. E Jesus era Deus. O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que Jesus é alguém extraordinário. Ele é aquele que o texto bíblico está dizendo que sem ele nada do que foi feito se fez. Então tudo foi feito por ele. E às vezes nós não atentamos para isso, não é? As pessoas, quem não conhece a Bíblia, não está mais familiarizado com a Bíblia, às vezes não entende isso, que quando pensa em Jesus, pensa naquele menino que nasceu na manjedoura, né? A criança, aquele Jesus, o homem Jesus, o filho do carpinteiro, o Jesus que morreu na cruz, como se Jesus tivesse 2000 e poucos anos de existência. Mas não é o que a Bíblia diz de Jesus.
a Bíblia diz que no princípio ele estava com Deus. E diz que ele era Deus. E o verbo, a palavra, ela se fez carne. Então quer dizer, aquele que estava no princípio, ele passou a ter uma existência como homem. Ele se fez carne e habitou entre nós. Mas ele existe desde quando? Desde a eternidade. Ele não tem, por isso que a Bíblia diz, ele fala, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, quando nós falamos de Jesus, nós estamos falando do Criador. Ele criou com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Assim, quando o homem foi criado, assim, a palavra do Senhor diz lá em Gênesis, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nossa quem? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quem é o homem? O homem é criatura, como tudo que existe, né? As árvores, o mar, as estrelas, tudo que existe no universo foi criado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Então imaginem quem é esse Jesus. Ele deixa a glória dele eterna e ele se faz como homem, como um de nós. Por que ele fez isso? Ele fez isso para nos salvar. Então, o Criador, ele deixa a glória que ele tinha, onde ele era servido por todos os seres celestiais, e ele se faz homem, se faz criatura, por amor, para ser o nosso Salvador. E ele nasce com esse propósito. Ele diz uma determinada hora, assim, eu vim para esta hora. Ele veio para morrer na cruz do Calvário, para reconciliar o homem com Deus. Então esse é o Senhor Jesus. Não existe homem algum comparável a Jesus. E todo o projeto de salvação de Deus, eternamente, ele está em Jesus. Quando o homem pecou lá no Éden, Deus já tinha um remédio preparado para salvar o homem, para que o homem não morresse. Ele já tinha preparado todas as coisas. Quando Adão e Eva pecaram, um animal foi morto por Deus para que eles fossem vestidos. Eles primeiro se vestiram, né, de folhas de figueira, mas o Senhor foi lá e sacrificou um animal e eles foram mortos com pele de animal. Ali, pela primeira vez, o inocente estava morrendo pelo culpado. Não havia morte até então no Éden. Mas pela primeira vez, alguém teve de morrer no lugar de Adão e Eva que haviam pecado. Ali já era um anúncio desta salvação em Cristo Jesus. E nós vamos ver depois, durante todo o Velho Testamento, né, o cordeirinho que morria, Abel e Caim, quando foram oferecer sacrifício a Deus. Caim ofereceu do fruto da terra, Abel ofereceu um sacrifício de sangue. Um animal foi morto novamente. Nós vemos no culto depois, no Velho Testamento, nós vemos o culto onde o cordeiro morria, ou a novilha morria, ou a pomba morria. O que isso prenunciava? A vinda de Jesus. Quando João olha para Jesus, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós precisamos de entender isso. Nós precisamos de entender que Jesus é Deus. E a Bíblia diz que ele é o único e suficiente Salvador. E ele também diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então veja uma coisa. Deus, quando preparou na eternidade um plano de salvação, lá na eternidade, Jesus se prontificou a se fazer homem, isso na eternidade, mesmo antes do pecado. A Bíblia diz que Jesus é o sacrifício eterno. Ele é o sacrifício eterno. Então não há outro nome pelo qual o homem possa ser salvo. Qualquer outra coisa, seja objeto, seja pessoa,
que eu queira colocar no lugar de Deus Pai ou Deus Filho, isto é idolatria. Então, se ele é o Senhor dos senhores e eu deixo de ouvir a voz dele, por isso que ele disse lá para Saul, através do profeta, o obedecer é melhor do que o sacrificar. Não adianta eu botar uma cruz nas costas e sair carregando uma cruz pela rua, achando que isso vai agradar a Deus, porque eu fiz esse sacrifício. Não, o sacrifício quem fez foi Jesus. É Ele que é o sacrifício perfeito. E é isso que é idolatria. Se eu desobedeço a Deus, seja através de uma ação do Espírito Santo ou do Senhor Jesus, eu estou cometendo um pecado, a desobediência é idolatria. Se eu coloco a minha esposa como alguém mais importante do que Deus, isto é idolatria. Se eu me prostro diante de um objeto para adorar um objeto, este objeto é uma idolatria. Se o meu amor ao dinheiro é maior do que o amor a Deus, isto é uma idolatria. Então vejam como que a idolatria é alguma coisa muito ampla. E alguém pode dizer assim, mas eu não posso adorar alguém que foi um exemplo na fé, eu não posso adorar esta pessoa, reverenciar esta pessoa. Então, o Senhor Jesus disse que ninguém, Jesus não era um mentiroso, ele é a verdade, ele é o caminho, ele não é um caminho para Deus, ele é o caminho. E ele diz, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Se eu procuro ir a Deus através de outro, o que eu estou fazendo? Desobedecendo. E a desobediência é pecado de quê? Idolatria. Por quê? Porque eu estou desobedecendo aquilo que Deus estabeleceu. O projeto de Deus é que não há outro nome, não há outro Salvador. É uma ofensa a Deus quando eu digo que o projeto de Deus não é o projeto que eu quero, ou não é o projeto que me salva, e eu vou fazer outro projeto. Não tem outro projeto. E é interessante que os apóstolos entenderam isso muito bem. Tem uma passagem bíblica que o apóstolo Pedro, ele chega na casa de Cornélio. E Deus havia enviado ele à casa de Cornélio para anunciar a salvação. Cornélio, como não conhecia muito bem a verdade, Cornélio se prostra diante de Pedro. E Pedro diz a ele, levanta, levanta. E não aceitou a adoração, por quê? Ele disse assim, porque eu sou homem como você. Você vai adorar a Deus, a Jesus, mas a mim não. O apóstolo Paulo, quando chegou na cidade de Listra, ele orou ali a Deus e um homem foi curado. E uma multidão saiu da cidade e se prostrou perante ele. E ele rasgou as suas vestes, num gesto de humildade, disse, não façais tal, eu sou homem como vocês, sujeito às mesmas paixões. Então veja uma coisa, eu sou homem como vocês, que Paulo disse, Pedro, por que é homem como nós? Porque teve princípio e teve fim. Eu não posso dizer acerca de Pedro, de Paulo, da nossa querida irmã Maria, eu não posso dizer, no princípio era Pedro, Pedro estava com Deus e Pedro se fez carne e habitou entre nós. Não posso. Por quê? Porque Pedro teve princípio. Jesus não, ele não teve princípio, ele é o alfa e o ômega. Por isso que eu posso me prostrar diante dele, porque ele é Deus eternamente. Quando eu comparo a criatura com o Criador, é uma ofensa a Deus, por melhor que seja a criatura. Vamos ver aqui no caso a nossa irmã Maria, uma serva de Deus, uma mulher que a Bíblia chama ela de mulher virtuosa, uma mulher extraordinária, tanto que Deus a escolheu para que o Deus eterno, Jesus, o Verbo, se fizesse carne, nascendo através dela. Mas ela só deixou um conselho na Bíblia, você não acha outro.
Você procura na Bíblia, você lê a Bíblia, o que Maria disse, o que Maria falou. Ela só deu um conselho para o homem. Foi nas bodas de Caná. Ela estava lá e ela procura Jesus, querendo que Jesus fizesse alguma coisa, havia faltado vinho naquela festa, e ela procura Jesus, e Jesus, assim, a princípio parece que ele foi grosseiro com sua mãe, porque ele diz para ela, mulher, que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. O que ele estava mostrando é que ele não tem um compromisso com o projeto humano, com a razão humana, com aquilo que o homem pensa, com aquilo que o homem quer. Ele estava ali, ele ia operar um milagre, mas na hora do Pai, naquilo que estava determinado da eternidade. Não era ela que ia determinar alguma coisa. E aí ela, na sua humildade, que é uma das coisas mais belas que nós encontramos nela, né? Ela fala até da baixeza da sua serva, que Deus atentou para a baixeza da sua serva. E ela, num gesto de humildade, ela diz bem assim, fazei tudo quanto ele vos disser. Ela apontou para ele. Então, qual é o conselho de Maria? O conselho de Maria é, ouçam a voz de Jesus. Façam o que ele falou, o que ele diz. E até hoje é assim. O que Jesus disse? Ele disse assim, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele morreu na cruz do Calvário por mim, por você, mas ele voltou para a eternidade e ele está entronizado na eternidade, à destra de Deus Pai. Mas ele é único, não tem outro igual a ele. Por mais extraordinária que seja a criatura, você não pode comparar a criatura com o Criador. Jesus é Criador. Ele criou todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele todas as coisas foram criadas. Então, quem é o homem, diz a Bíblia? Quem é o homem para que Deus se lembre dele? Mas Deus se lembrou e mandou Jesus para ser o nosso Salvador. Mas não há outro que eu possa comparar a Ele. Então, nós só podemos prestar culto, só podemos adorar a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Aí, alguém pode dizer, não, mas a Bíblia chama, por exemplo, Maria de bem-aventurada, mas a Bíblia também me chamou de bem-aventurado, né? Bem-aventurados sois vós, está lá no Sermão da Montanha, bem-aventurados sois vós, quando vos maldisserem, e tantas bem-aventuranças que tem na Bíblia acerca daqueles que creram nesse Jesus. Nós somos bem-aventurados porque Ele veio ao mundo e nos salvou, e desde então nós passamos a ser pessoas felizes. Então é a bem-aventurança. Olha, você é uma pessoa bem-aventurada. Por quê? Porque Jesus te salvou, Jesus transformou a sua vida. Isso é maravilhoso. Mas Pedro não aceitou nenhuma adoração. Paulo não aceitou nenhuma adoração. Maria, ela humildemente ali, ela tomou o seu lugar. E apontou para ele e disse, olha, é ele que sabe, é ele que fala. E Jesus está vivo hoje. Ele ressuscitou dentre os mortos, está assentado à destra de Deus Pai e é Deus eternamente. Diz a palavra de Deus que a Ele seja dada a glória, a honra, o louvor pelos séculos dos séculos. Você não vai encontrar isso a respeito de ninguém, de nenhum outro. Não, a Bíblia fala que é para dar glória a Pedro. Não tem, não, é para dar glória a João. Não, dá glória a Ele, somente a Ele. Ele é digno. Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. A glória, a honra, o louvor pertence somente a Ele pelos séculos dos séculos. Amém. E um dia, diz a palavra do Senhor, nós, eu, você, Pedro, Maria, nossa irmã querida, João, nosso irmão, Paulo, diz a palavra de Deus que nós estaremos diante do trono dele, rendendo a Ele a glória como igreja que venceu a morte, como Ele venceu, dando a Ele a honra, a glória, o louvor, o culto que pertence só a Ele. E hoje nós já estamos fazendo isso obedecendo a Ele, servindo só a Ele, obedecendo somente a voz dEle, ouvindo a voz dEle, procurando conhecer a vontade dEle para servirmos a Ele para sempre. E não há outro que seja comparável a Ele, ao nome do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe e que possamos estar firmados em Jesus
único e suficiente Salvador. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede a qualquer pecador, abrindo-lhe a porta de entrada do céu. Exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Por graça real foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A Deus convida tal prova de amor, os merecimentos do Filho de Deus. E quem pois confia em Jesus Salvador, vai vê-lo exaltado na glória dos céus. Exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Glória a Jesus. Vamos orar ao Senhor, encerrando o nosso culto. Senhor, bendizemos o Teu nome por este grande amor de Deus revelado em Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Que coisa maravilhosa é servirmos a Ti, é ouvirmos a voz do Senhor Jesus, o nosso bom pastor. Pedimos a Ti, Senhor, que a Tua bênção permaneça sobre todo o Teu povo. E em Teu nome dizemos que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, as doces e eternas consolações do Espírito Santo, repousem sobre todo o povo de Deus hoje e até o glorioso dia da vinda do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Está na tela o QR Code para atendimento àqueles que estão no exterior, que desejarem, podem entrar em contato através do QR Code. Também está aí na tela o QR Code para você enviar a sua experiência com o Senhor, a experiência que você tem tido na transmissão dos cultos, você pode enviar para nós. E se você deseja uma oração, está aí na tela o nosso número 0800 707 3076. E através desse número você pode entrar em contato conosco e nós oraremos por você para que o Senhor te abençoe poderosamente. Amém? Foi uma alegria estar convosco. A todos a paz do Senhor Jesus.